Você crê no poder da oração? Você sabe a dimensão do que é você orar, do que é você falar com Deus, a dimensão do que é você falar uma palavra de Deus. Porque às vezes nós também devemos, além de orar, que é falar com Deus, é falar de Deus. E isso é um ato poderoso. Eu vou mostrar para vocês aqui. Diz assim em Marcos 11, versículo 20 ao 24. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, fala assim, disser, a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Amém. Irmãos, nós acreditamos no poder da oração. Eu creio. Mas aqui Jesus, ele coloca uma condição para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de oração. Que essa palavrinha aqui, disser. Senão ele teria falado assim, você pensar. Senão ele falaria assim, você imaginar. Mas ele fala que é para falar. E o que aconteceu nesse momento aqui? Eles tinham passado por uma figueira e ela estava sem frutos. Jesus falou, ela vai secar. Seca. Na verdade, as pessoas talvez pensaram Jesus falando com a figueira. Falando com uma coisa inanimada. Mas Jesus fez isso, ele falou com algo inanimado. E ele declarou, seca-te. E aí quando eles voltaram, ela estava seca. Irmãos, uma condição para a nossa vida espiritual, você tem que falar. Você se expressa diante de algo gostoso que você come, diante de algo bonito que você vê. Se o seu time estiver ganhando, você se expressa. Você se expressa pelas suas emoções, pelos seus pensamentos. Então se expressa de alguma forma para Deus. Mas por que, pastor, não posso orar em silêncio? Pode e deve orar em silêncio. Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a porta, vai lá orar você com Deus. Mas você também precisa de abrir sua boca e falar o que você crê. Então, irmãos, é preciso, principalmente, por exemplo, na igreja. O pastor está falando aqui, você tem que falar amém. Sabe por que você tem que falar? Porque Jesus falou que isso é necessário. Se um falar e o outro concordar, não estou falando só com Deus não, que Deus não é surdo, Ele não precisa que eu grite nem que eu falo. Mas eu estou falando comigo mesmo, eu preciso falar. Isso não é confissão positiva, isso é fé. E eu preciso falar porque demônios estão ouvindo, porque anjos estão ouvindo, estão prontos para poder agir na sua vida, só está faltando a sua boca falar. E aí quando a sua boca falar, eles são prontos para obedecer, sabe o quê? A palavra de Deus. Se a sua boca falar a palavra de Deus, os anjos vão obedecer a palavra de Deus. Se a sua boca falar coisa do demônio, o demônio vai fazer. Então Jesus falou, tem que falar. E ele falou assim, ó, se dois ligarem na terra, concordarem, eu farei. Se alguém ligar na terra, vai ser ligado no céu. Isso é uma questão, queridos, de legalidade. Deus precisa de ouvir da sua boca o que você quer. Por isso a Bíblia diz que se você confessar com a boca e crer no coração, isso é uma questão de legalidade. Mas é justo, por quê? Porque você pediu, você crê. Então é preciso declarar o que você crê. E eu quero te convidar nesse momento a fazer esse exercício. E você pode até prestar atenção que a oração silenciosa, às vezes você se distrai. Você até orar falando com a boca, você se concentra mais. Faça esse exercício. Ore silenciosamente e depois você ore falando. Nem que seja em tom baixo, mas fale. Para que você tenha certeza e no céu saiba, na terra saiba, no inferno saiba o que você está falando. Então declare a sua fé. Eu quero te convidar a fazer isso agora em nome de Jesus. Principalmente fazer isso comigo agora, que eu vou fazer por você, eu tenho feito. Mas se você não ligar, irmão, se você não concordar, Deus nem Deus vai fazer. Porque ele disse que se dois fizerem, um falar e o outro concordar, ele vai fazer. Mas se não fizer, eu posso aqui, queridos, orar o tanto que eu puder. Então, em nome de Jesus, vamos orar em concordância. Eu quero que você exercite seus lábios a declarar palavras. E aí é só esperar
Para com essa vergonha, para com a timidez, que isso para Deus, a Bíblia diz que os tímidos não entrarão no reino dos céus. É tímido, não é timidez para ir numa festa, para fazer uma apresentação. Timidez para Deus. Você pode ter timidez para tudo, de menos para Deus. É você e Ele, não é você e o irmão que está te olhando você falar. Então feche seus olhos agora. Eu quero orar, mas eu quero que você ore. Gostaria de sentir que tem alguém orando também comigo. Deus amado, em nome de Jesus, nós baseamos na Tua palavra agora, Pai, que é preciso falar, e eu falo que a Tua igreja é livre para orar. Eles têm boca, eles são livres para orar. E a Tua palavra diz, Deus, que todo ser que respira louve ao Senhor. Eu não quero ficar sem respirar, mas também não quero ficar sem louvar o Teu nome, Senhor. Então, Pai amado, em nome de Jesus, todos aqueles que tiverem respiração, tiverem com saúde, Pai, que sejam levantados para falar, sejam levantados, ó Pai, para ministrar, para abençoar, ó Deus amado, em nome de Jesus, Deus. Coloca, Pai amado, esse mesmo sentimento que está no meu coração, essa vontade, Pai, de expressar, de colocar para fora algo tão grande, Pai, algo maior do que nós. E levanta, Pai, profetas neste lugar, Pai. Nós queremos, ó Pai, agir, Pai, na legalidade espiritual. Pai, para que os anjos saibam, que o inferno saiba, Pai, que nós somos de Deus, que a nossa boca, Pai amado, declare palavras para Deus, que nós digamos para nós mesmos, para todos, que nós acreditamos, ó Pai, e eu creio que a Tua palavra se cumprirá na nossa vida. Nós vamos obedecer isso, Senhor, e vamos dizer isso, Pai, com fé, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.